Boa noite, galera do jornal Realidade Pro. Aqui você está falando com Elvis. Estamos aqui vindo para mais uma edição especial Debate Bola. Hoje estamos com a réplica com o nosso treinador da seleção brasileira, o Lopes. E aí, Lopes, tudo bem? Tudo bom. A entrevista hoje vai ser ele explicando as convocações de jogadores para a seleção e explicando também por que não trouxe alguns jogadores como o Juninho Elias do Barney e o Júnior Bento do No Respect, inclusive comigo, citou, né? Então vamos agora para a parte dos goleiros, né Lopes? Explica aí, Lopes, por que Vinícius e Pedro Cech na sua convocação? Na verdade, a minha primeira convocação teve dois goleiros, cara. Foi o Pedro Cech e o Coach Kemper. Eu vi que vocês até citaram o Coach Kemper lá, mas a galera às vezes não tá por dentro do que tá acontecendo, né? Uhum. O Coach Kemper me pediu dispensa da seleção e falou que não ia mais poder jogar. A seleção não me deu, entrou muito em detalhes, né? Apenas me disse que não ia mais poder jogar pela seleção. Então eu chamei o Vinícius e os outros nomes que vocês citaram foi o Cauã. Os outros nomes foram Cauã Salles goleiros, e Carlos do Coca-Cola. Então, o Cauã tava viajando, não podia jogar. Uhum. Eu também tentei o Dulce do White Tigers, também estava viajando e não podia jogar. O Carlos eu chamei pro lugar do Vinícius, o Carlos. Eu tenho uma sequência de goleiros que eu ia testar na seleção, né? Uhum. Então eu fui seguindo essa sequência aí e acabou ficando o Vinícius ali, poder treinar com nós, mas acabou indo viajar no final de semana, não pôde participar da Copa. Uhum. E acabei colocando o Carlos lá convocando ele, mas acabei não utilizando ele em jogos oficiais ali. Agora, ele não tinha treinado com nós. Lopes, uma pergunta fora da entrevista, assim, sobre o questionamento, né, da gente lá na última reportagem. Sobre o Vosferax, qual foi o motivo da não reconvocação dele? O Vosferax, ele teve a sua convocação feita pelo Didi e pelo Deco na época. Uhum. E eu entrei em contato com algumas pessoas que participaram dessa convocação e eles me falaram que eles foram bem, né, não tiveram problema de conexão, então eu dei a prioridade para testar outros jogadores que não tinham ainda sido testados. Mas assim, em cima de uma competição, você achava ideal testar em uma competição? É importante salientar que a Copa Bolívia era apenas uma Copa amistosa feita pela comunidade pela Confederação Boliviana para a gente se preparar para a Copa América, e ela foi transformada, digamos, ela ganhou o status de oficial apenas no final de semana, entendeu? Nós não tínhamos ideia de que essa Copa Bolívia seria jogos que contariam pontos pela VPN. Pronto, tranquilo. Respostas bem respondidas. Vamos para os zagueiros. Arthur, Carlos André, Dentinho e Jadson. O questionamento foi da convocação de Jadson. Acho que... vou dizer primeiro, a minha primeira convocação era Carlos André, Paton, o Dentinho e o Pedra. O Pedra não pôde participar dos treinos, então eu tive que chamar o próximo da lista, que seria eu tinha dois nomes para chamar, né? Então eu chamei o Jadson para testar, e o Jadson mostrou nos jogos de ontem que ele participou que ele tem grande potencial para estar lá na seleção. Jogou muito bem, cara. Então, a ausência do Pedra se deu ao fato de que ele não pôde participar dos treinos. Eu conversei com ele, falei para ele que não usaria ele nessa Copa e teria muita chance na seleção. Tranquilo, assim, sobre o Jadson não tem o que questionar, ele é um bom zagueiro. Só que assim, a gente olha muito, né, geralmente quem vê de fora olha mais a fase do clube e do jogador. E sabemos que o time, né, que ele está participando, que é o Lendas, está em uma fase, vai cair divisão e tudo.
Então a gente questionou mais por esse motivo, não pelo futebol de Jadson, e sim pela fase do jogador. Mas você explicou direitinho qual foi o motivo, então parabéns Jadson, desculpa por qualquer coisa que nós aqui do jornal e o amigo Júnior Bento e Júnior Elias comentou sobre você. Eu acho que só uma réplica nessa parte aí, que a fase do time não condiz com a fase do jogador, no caso. O time dele realmente não é um time forte, é um time que vai brigar lá quando cair agora vai brigar de frente com o time da segunda. Eu acho que nos times mais fracos, no caso, é onde se destacam os melhores jogadores, cara. Verdade. E o Jadson acabou se destacando muito bem ali, apesar do time dele não estar vindo bem. O time que não está bem, às vezes... eu pego o exemplo, vamos pegar o exemplo da vida real. O Figueirense não era um time muito forte e o seu goleiro foi considerado um dos melhores do campeonato. Verdade, verdade. Foi um dos que mais levou gol, mas foi um dos que mais foi considerado um dos melhores do campeonato. Verdade. Vamos para os laterais. Vinícius do BR Classic, Brazuca, Vitor e Rafael Sonhador. 2 esquerdos, 2 direitos. O questionamento maior foi pro Brazuca e pelo Rafael Sonhador, que ninguém conhece. Não é nem porque são ruins, é porque não conhece, né? Não conhecer não significa que é ruim. Conheça, né? Talvez vocês três ali que estavam conversando não conheçam. Isso. Mas pra quem acompanha os outros jogos, cara, porque tipo, você estava falando com um manager da primeira divisão, né, um jogador da primeira divisão e um manager da segunda divisão. Isso. O manager da segunda divisão, no caso o Juninho, não tem como conhecer mesmo porque ele não enfrenta o time do Brazuca, né? O Brazuca joga no Dream Team. Isso aí. Que é da primeira divisão. Enfim, eu vou falar a minha primeira convocação, lateral esquerda era o Brazuca e o Sardinha. Foi citado aqui também, Sardinha. Então, o Sardinha, eu entrei em contato com ele me passou uma origin. A origem dele, né, porque ele não possui Facebook, eu deixei mensagem na origem e ele não compareceu aos treinos da seleção. Eu tenho, como é que eu posso dizer, eu tenho a base do trabalho, eu expliquei isso numa reunião. A pessoa que falhar com a seleção, eu vou cortar direto, entende? No caso do Sardinha, não apareceu, não justificou pra mim porque que não veio jogar. Então eu tive que chamar outros jogadores. Na hora, no TS, o único lateral esquerdo que tinha era o Vinícius do BR Classic. Eu chamei ele para completar o treino. E então, a pessoa, eu vou citar duas pessoas que vieram, 3 pessoas que vieram completar o treino da seleção, que foi o Vinícius, o Blur e também o Nardo, tá? São 3 pessoas que vieram, participaram do treino como convidados ali e foram bem nos treinos, cara. E eu acho que como eles tiveram essa disponibilidade de jogar ali e mostrar trabalho, cara, eu achei injusto também tirar os caras e convocar outros. Verdade, concordo com você. Essa seleção, para essa primeira convocação, eu mantive os 3. Tranquilo. E o Vitor e o Sonhador? Bom, o Vitor Nunes, eu peguei pela capacidade dele. Verdade, bom lateral. Entender e ficar lá mais pregado atrás, né? O meu outro lateral, no caso, eu tinha a primeira convocação, a gente tinha feito uma formação diferente, cara. Eu tinha chamado 2 jogadores que fazem lateral direita, cara, muito bem, e que podiam fazer a volância se eu precisasse. Que era o Robson Dutra e o Davizord. Ok. Daí, nessa convocação agora, eu mudei um pouco, chamei o Rafael Sonhador, que é um bom lateral, que é um cara muito defensivo também. E eu vou explicar a formação depois, mais tarde, para vocês entenderem por que a convocação também dessas pessoas, né? Tranquilo. Na parte dos volantes, não teve questionamento. Todos são de alto nível. Os volantes, todos são alto nível, né? Então, a parte dos volantes, eu chamei o Felipe Pool por último, que era o próximo da minha lista para ser observado.
no lugar do Robson Dutra, que também é um cara que desapareceu. Eu marquei o treino, ele não compareceu, não me justificou. Então eu chamei o próximo seguinte, vamos ver se ele dá uma sequência lá e acaba mostrando mais empenho, né? Mas na parte do volante aqui não temos que reclamar não, né? Jubilé, Mito, da Bisorte Mito, Nardo joga muito, Felipe também joguei com ele já no Real Estádio, alguns jogos lá, joga muito, então não tem o que falar não, os volantes são muito bons. A parte que mais complicou foi o meia, só que como já tive a explicação que Blue e Alicinho vieram pra ponta, não é isso? Então, vou explicar o meio campo para vocês. Agora é essa parte que eu tenho que explicar o trabalho sobre a seleção. Isso. A seleção eu tenho que fazer o seguinte nela. Eu tenho que planejar uma seleção que jogue contra os times aqui da América do Sul e uma seleção que jogue contra os europeus. Uhum. Sabendo que os europeus, quando eles mandam, muitos jogadores brasileiros acabam caindo. Verdade. Então o que acontece? Eu tenho que fazer uma estrutura um pouco mais defensiva. Uhum. Então a nossa seleção jogou da seguinte forma: uma formação na 4-3-3 e uma formação na 5-2-2-1. Uhum. Okay? Eu tinha 5 zagueiros na época. Então o que acontece aí? Os dois MCs da 5-2-2-1 eles seriam um pouco mais defensivos também. Uhum. Trabalham quase com volantes. E eu apenas levei um meia para a seleção dessa vez. Okay? Talvez eu conversei com o Morrido, expliquei para ele lá que dessa vez eu ia treinar apenas com um MA. Né? Por isso da não convocação dele para essa Copa. E por isso da não convocação de outros MAs que vocês citaram. Uhum. Citou o Maestro, o Juninho, o próprio Juninho mesmo ali, assim, citou também. O Deco, né? Deco, isso. Uhum. Então, tranquilo. A gente, depois que obteve a explicação de Alicinho, que ele veio pra ponta, não foi pra MA, junto com o Blue, a gente entendeu um pouquinho a formação. Pra quem tá acompanhando os jogos, percebem que tanto o Blue como o Alicinho não atuam mais de meio nos seus clubes. Não, o Blue FIFA, por eu jogar no clube dele, ele voltou pro meio de campo, no caso, ser o melhor atualmente de meia lá no clube é ele. Com as novas contratações ele voltou. Isso. Quando eu fiz a convocação, ainda era... Ponta esquerda. Isso, eu lembro que eu joguei com ele. A parte dos... os pontos já foi resolvido. Thiago Maciel não tem o que falar, Eric Men também não tem o que falar, jogou muito. Só um adentro novamente, né, na parte do meio. Eu tinha outros meias que acabaram, um acabou parando de jogar, eu acho que não joga para mais nenhum clube, que é o Vitor Moradian, e o outro é o Igor, que eu acho que agora virou goleiro e que também não apareceu na seleção na época que ele era meia, e eu acabei substituindo ele. Uhum. Na parte do ataque ficou Caizinho e Sunny Quills. Nada contra o Caizinho nem o Sunny Quills, mas questionamento que teve aqui dos dois foi porque era uma conversão de Fiapo, uma chance para Fiapo, uma chance para o Luan. Bora lá então. Ó, não é que Caizinho e nem Sunny Quills é ruim. O primeiro ataque que eu chamei, eu chamei 3 CAs, uhum. Ok. Os 3 CAs eram o Caizinho, o Zila 95 uhum. e o Fiapo. Eram os 3 atacantes que eu tinha. O Fiapo, durante os treinos, ele falou pra mim que não estava rendendo, não estava se acertando ali com o pessoal. Uhum. E ele me sugeriu que achava melhor eu chamar outra pessoa. Uhum. O Zila participou de alguns jogos ali, porém ele caiu em todos eles. Uhum. Não deu pra manter ele, testar. E como nessa nova formação que nós estávamos fazendo havia apenas a oportunidade para 2 CAs, eu mantive o Caizinho, que estava lá já, e chamei o próximo que eu ia testar, que era o Eros. Uhum. Mas
Por que Didi não entrou na lista? Porque apenas 2 entram, né? Se fosse 3, eu poderia chamar mais um. Entendeu? Entendi. Olha só, por favor, vamos ser coerentes, né? Uhum. Eu tenho mais de 200 jogadores para chamar. Verdade. E eu só posso, CA eu posso citar uns 100 CAs que tem no FIFA. Uhum. Eu posso chamar apenas 2. Tô ligado. Foi me perguntar por que eu não chamei o Didi, por que eu não chamei o Luan, por que eu não chamei o fulaninho, o ciclaninho ou sei lá quem, é difícil. Não, eu entendo. Eu posso chamar apenas 2. Verdade. E nesses 2, dessa vez, eu chamei o Caio e o Eros. Eu posso te garantir que o Didi, o Luan, se tiverem perfil, porque não basta apenas jogar bem, entendeu? Tem que ter o perfil de jogador. E quando eu digo perfil, é aquele cara que sabe esperar, que sabe Verdade. a sua chance, que sabe que chega na hora e mostra o seu potencial. Verdade. Eles vão ter, eu posso te garantir que eles vão ter a chance deles também. Verdade. É bom. Assim, a gente não questionou a sua escalação, né? A gente do jornal aqui e os convidados que obteve no jornal questionou sim a convocação de alguns e a não convocação de outros. Então, como você já explicou, né? O porquê das convocações. A sua seleção, Lopes, é uma seleção muito boa. E assim, o que você convocar não vai agradar todo mundo, como se você mudar aí jogadores, botar tudo que a gente pensar, tudo que a gente deu ideia pra você, também não vai agradar todo mundo, vai ter pessoas que vão questionar. Então Jesus, que fez milagres em muitas pessoas, não agradou todo mundo, imagine você, né? Filipão foi campeão em 2002 e não agradou aqui em 2014, né? Então é assim mesmo, cara. Sim. Eu só venho te agradecer, né? Porque você pôde dar sua ressalva aí, sua réplica, e você quer dar uma explicação sobre a tática lá no início? Então, eu quero só comentar um assunto aí que o pessoal talvez por não chegar e conversar comigo, não entenda. Uhum. Eu tô aberto a qualquer um para conversar sobre essa questão. A minha proposta de trabalho ali é não levar para os grupos sociais, porque o pessoal não sabe conversar nos grupos. Uhum. O cara que quiser conversar comigo pode chegar no TS da GFB e vir aqui falar comigo, perguntar sobre a seleção, se eu estou observando o time dele, se não sei o quê. Tudo bem, eu aceito qualquer crítica também, podem falar lá. E falar vários nomes que eu não chamei, cara. Eu quero dizer a todos que eu tenho poucas opções ali para chamar, por número, né, no caso. São apenas 20 e poucos jogadores que eu posso chamar. E eu tenho que testar ainda. Muita gente que vocês citaram lá vai ser chamada ainda para ser teste, para fazer o teste, cara. A única coisa que eu não aceito é chegar e falar que um tal jogador não é nível de seleção, tal jogador não deveria estar lá, tal jogador deveria estar porque é melhor que o outro. Isso eu não vou aceitar. Isso pra mim foge totalmente do perfil de quem... Porque eu vou dizer bem o seguinte, a partir do momento que a pessoa começa a comentar sobre o trabalho da seleção, tu pode chegar e criticar ela, pode criticar os jogadores que for, se tu for um torcedor, que nem a gente é com o Brasil. A gente criticou a seleção brasileira, mas tu não viu nenhum jogador brasileiro postando lá que o Davi Luiz não devia estar lá, que o Thiago Silva não devia estar lá, que o Dante não devia estar lá. Nenhum zagueiro brasileiro postou em rede social isso aí, entendeu? Por quê? Porque eu tenho que ter um respeito. A partir do momento que tu faz isso, cara, que tu chega e critica um jogador que está lá, que está na tua posição, tu fala assim, eu deveria estar lá no lugar dele, tu não tem o perfil de jogador, tu tem o perfil de torcedor, tu apenas pode ter certeza que essa pessoa que fez isso, que fizer isso, já está fora da minha lista de próximos convocados, não vai ter a chance lá, porque todos os que estão na seleção se respeitam, e todo mundo que eu convocar, eu vou pedir o mesmo respeito que tiveram, assim como o Didi, o Luan estão esperando a sua chance, cara. Eles não comentaram lá que deveriam estar lá, e isso aí é o perfil, ó. Eu tô dando exemplo desses dois, é o exemplo que
de jogadores que eu observo e é os jogadores que tem o perfil da seleção brasileira. Verdade. Tá? Outro detalhe que eu quero explicar, pessoal, às vezes o pessoal não entende por que da convocação de fulano, de ciclano, mas é que o desempenho em campo tático, vocês têm que entender que se eu fosse montar duas seleções na 4-3-3 para ser duas seleções principais, oficiais ali, eu convocaria apenas uma, não convocaria todos os jogadores. Se for para montar dois times na 4-3-3, então eu não convoco 20 e poucos jogadores, eu convoco apenas 15 ou 14, sei lá. Eu convoco seleção estou preparando a seleção também para jogar contra os europeus. Então tem que entender que às vezes eu vou chamar 5 zagueiros, eu vou chamar apenas um MA, eu vou chamar 2 MCs. Entendi. Então, assim, ó, tipo, é interessante vocês comentarem, é interessante a galera interagir e discutir sobre. Eu escutei toda a entrevista de vocês lá e com vários nomes que vocês citaram, eu concordo plenamente, cara. São jogadores que eu quero testar também. Só que, tipo assim, chega a ser meio divertido pra mim escutar a opinião das pessoas sem estar por dentro dos assuntos da seleção, porque, tipo, as pessoas não sabem que a gente tá testando um time mais retrancado, um time para jogar, para garantir resultado fora de casa lá contra os europeus. Isso aí a gente leva muito em conta também. É bom, né? Deixa o mundo virtual mais próximo, né? Outra coisa que a pessoa não sabia é que essa Copa Bolívia chegou ao ouvido de vocês meio que agora, né? Uhum. Porque era uma Copa para ser divertida, no sentido de que... Um treino, né? Uma Copa treino, né? É uma Copa treino. Cara, uma coisa que eu quero deixar bem claro também para vocês, que a partir de agora o trabalho da seleção mudou também. Essa Copa Bolívia era para ser... Eu prometi a todos que ia botar todos jogar. Foram convocados, eu ia testar todo mundo. E mesmo ela valendo pontos na VPN, eu fiz isso, entendeu? Botei todo mundo jogar. Mas eu quero deixar bem claro que para a Copa América e para os jogos oficiais, olhando o ranking da VPN, eu vou ter uma seleção oficial que nem é na vida real. A titular, entendeu? Serão 11 jogadores titulares com os reservas entrando no caso de alguém não puder jogar ou tiver com problema de conexão. Verdade. Então, para aqueles que adoram dizer que é uma panela, se preparem, porque ela vai virar depressão. Vai ser 11 jogadores. Quem tiver na reserva, eu sei que os que tiverem lá na reserva vão respeitar os que estão lá, entendeu? Porque tem que entender que quando a gente, isso é um jogo, é para ser divertido, mas quando se torna um comprometimento junto, a pessoa tem que deixar de ser mulher. Tem seriedade, verdade, tem que ter seriedade. Não importa se é mundo virtual não, né? Importante ter seriedade e mostrar o trabalho sendo um homem, né? Pra quem me conhece sabe que eu, tanto no meu time que eu tava jogando, que era a Família Negra, a gente jogava zoando, a gente joga brincando, os times que eu vou, não tem um time que eu tenha chegado e pedido pra jogar que tenha me dito não. Verdade. Não pode. Eu me dou super bem com muita gente no Pro Clube. Só que na seleção eu prometi ao Burke que eu faria um trabalho bem sério, bem diferente do que eu tô acostumado. O pessoal tá acostumado a ver o Lopes. O Lopes bolado, né? Só viu o Lopes bolado. E agora é só Lopes. O Lopes bolado. O bolado nem é Pro Clube, né? O bolado vem do. Então é isso aí, Lopes. É um prazer estar com você aqui comentando, né, sobre a seleção também brasileira, porque você é um treinador de experiência no mundo pro. E também somente dar um alerta, o convite foi do jornal, entendeu? Para o Juninho Elias e para o Juninho Bento. Eles não fazem parte do jornal, eles são jogadores e foram convidados para fazer só um comentário, um respaldo, né, sobre alguns jogadores da seleção. Sim. Como na vida real acontece com donos na bola, né, na Band com o Neto. Então, é só isso mesmo, sem confusão, só para dar uma alegria a todo mundo, não é verdade? Eu não tenho nada contra os dois.
podem ver as críticas que eles fazem, a opinião de cada Verdade. um, né? Assim como eles têm as deles, eu tenho a Lógico. minha. A única coisa que eu desgostei foi esse lance de falar que não é nível Entendi, de seleção. entendi. Eu não curto quando os caras falam que não é nível de seleção, porque ninguém é melhor que ninguém. Se eu tirar vocês dizendo, falarem pra mim que o Marcel é um ponto de esquerda essencial, precisa estar lá, cara. Eu vou dizer pra vocês que se eu botar outro ponto de esquerda lá e continuar com o mesmo time, o time vai render do mesmo jeito. A opinião é sua, é boa, né? Então, quero dizer ao Júnior Bento, comenta ao Júnior Bento que eu não tenho problema nenhum com ele me deixou uns recados aqui ontem no TS. Júnior, eu simplesmente não tenho como falar na tua frente se você não estiver na sala junto comigo, entendeu? Eu estava junto com o Juninho, tenho certeza que o Juninho que foi que te falou, que eu disse, das suas opiniões lá. Estou aberta a receber a sua visita aqui no TS, aqui, é só aparecer aqui e vir conversar comigo. A mesma coisa com o Juninho, né? Não tenho inimizade por causa disso aí, apenas estou comentando que em redes sociais eu não vou comentar nada sobre a seleção. Se vocês quiserem falar comigo sobre seleção, aparece no TS que eu falo. É isso, Lopes. Na verdade, não foi eles que vieram falar comigo. Eu que convidei os dois, entendeu? Pra fazer tipo assim, um entretenimento. Não, tu fez um trabalho pra dar opções a você também, que às vezes você não tá assistindo todos os jogos. Aí quem joga no clube já tem opinião. Eu mesmo tô conhecendo jogadores através mais do jornal do que jogando contra, porque eu jogo na Série A, jogo no time do Blue. Então assim, tem opções que até melhora você. Você às vezes não conhecia o goleiro do Coca-Cola, o Carlos, né? E é um goleiro bom, então você já tem aqui. Pô, eu tô de olho no goleiro, o goleiro é bom. Então é isso aí, galera. Tem um problema de conexão aqui com o TS que a gente usa, né? Que é o TS da GFB. Então eu venho só agradecer aqui ao Lopes. Obrigado, Lopes, por comparecer à nossa entrevista aí, ao nosso jornal. E agradecer a todo mundo que está participando do jornal, que está assistindo aí, comentando na rede social do Facebook. Que continue assim assistindo nosso vídeo, que curta lá nossa página, que curta nossos vídeos e que siga nosso canal. Um abraço a Lopes, um agradecimento também a Júnior Bento e Júnior Elias por poder participar do nosso jornal na última edição. E é isso aí, um abraço a todos que continuem assistindo nosso jornal. Boa noite.